O Mister Zero, ou para os mais íntimos, Crocodile, de longe é um dos personagens mais interessantes de One Piece. O seu visual, habilidades e filosofia são muito interessantes e fazem com que o leitor se sinta instigado a gostar do personagem. Sem falar que só sua risada já é o suficiente para fazer com que várias pessoas consigam reconhecer o personagem sem nem sequer vê-lo. Para muitos, com certeza, o Crocodile deve ser o primeiro vilão importante de One Piece. Aquele que você olha e vê e pensa, realmente, isso aqui é um pirata de verdade e se o Luffy não tomar cuidado, ele vai morrer. Onde até mesmo é normal você ver pessoas que estão nos capítulos atuais de One Piece sentirem que o Luffy ganhou com uma certa forçação de roteiro e que dizem que o Crocodile naquela época era muito mais forte. Mas a gente não tá aqui hoje para falar sobre poder, e sim sobre um tema que eu acho muito interessante a ser discutido. Vamos falar sobre a teoria do Crocodile ser uma mulher, ou não. Então vamos lá. Como todo mundo já sabe, One Piece é repleto de representações, sejam elas caricatas ou mais sérias no papel, como por exemplo o Bon Clay ou a própria Okiko. E em minha opinião, o mais interessante, o mais legal é o Ivankov, e a gente tem que partir dele para poder falar sobre o Crocodile. Mas antes, uma breve recapitulação. Crocodile, depois de ser derrotado pelo Luffy lá em Alabasta, ele é mandado para a prisão em Impel Down. Depois de invadir Impel Down e perceber que esse já não mais estava ali, o Luffy tem que retornar à superfície para tentar salvar o seu irmão. Porém, o seu caminho está bloqueado. E qual seria a solução que o Oda arranjou? Simplesmente introduzir o Crocodile novamente à trama. O acordo que o Crocodile propõe ao Luffy é simples. Em troca da sua própria liberdade, o Crocodile ajudaria o Luffy a fugir também. Porém, o Luffy fica incerto de aceitar devido a achar que o Crocodile ia acabar traindo eles. E é aí que justamente surge Ivankov, que diz que tem um segredo do Crocodile ao qual deixaria ele na linha e usar desse tal conhecimento prévio sobre o personagem para poder fazer com que ele ajude o Luffy sem traí-los. Crocodile se mostra profundamente irritado, mas ele aceita, afinal de contas ele também teria sua liberdade. E eu citei um pouco antes sobre a importância do Ivankov para essa teoria e em que essa comunicação dele com o Crocodile realmente importa. A questão é que, para quem não sabe, o Ivankov tem a Horo Horo no Mi, a fruta dos hormônios. Isso significa que com as certas doses de hormônio, ele simplesmente pode fazer os personagens transitar entre os gêneros. Então a base da teoria parte justamente daqui. Em algum momento, o Ivankov encontrou o Crocodile no passado e o Crocodile ainda era uma mulher. Então ele pediu ao Ivankov para que o transformasse em um homem. Assim, o Crocodile poderia passar mais imponência, passar mais respeito. Mas, como eu disse, essa é apenas a base. Ainda tem três questões que as pessoas usam para afirmar essa teoria como uma possível verdade. A primeira é o visual do Crocodile quando criança, que é desenhado oficialmente pelo Oda em SBS, onde as pessoas notam alguns traços mais delicados e atrelaçam isso à figura feminina. Assim como também no quadro onde aparece todos os Chichibukais na execução do Roger, Crocodile é o único de costas. Então naquele momento ele ainda seria uma mulher e por isso o Oda não quis mostrar para poder revelar isso mais à frente. E como se não fosse suficiente, o Oda ainda colocou uma cereja no bolo. Ele simplesmente fez uma capa onde o título do capítulo é O Segredo de uma Mulher. E adivinha quem está desenhado? É justamente o Crocodile. E isso faz as pessoas irem à loucura. E essa teoria é extremamente forte até os dias de hoje, onde as pessoas até procuram outros meios para conseguir até-laçar e deixá-la ainda mais forte, como por exemplo os 7 heróis, onde seria a suposta inspiração para todos os 7 Chichibukais originais, onde o Crocodile simplesmente seria atrelaçado ao personagem Wagner, onde ele transita entre o masculino e o feminino em suas personas, e realmente faz parecer ter muito sentido, principalmente quando a gente tem um personagem nobre e espadachim como o Mihawk, a gente também tem um personagem tritão que seria o Jinbe, e tem um marionetista que, por exemplo, seria o do Flamingo com o controle da sua Ito Itonomi. E sendo honesto, eu realmente acho e tenho certeza, com muitas pessoas, que Oda se inspirou nesses 7 heróis para fazer o Chichibukai. Mas tem mais coisa ainda. Colocando os capítulos mais atuais em dia, a gente percebe que Ivankov já foi um escravo de Teriobito. E a teoria se torna ainda mais complexa quando algumas pessoas colocam em pauta que talvez o Crocodile, enquanto mulher, também já tenha sido um escravo. E por isso, ao encontrar o Ivankov, decidiu pedir para transformá-la em um homem. Assim ela não seria mais reconhecida e deixaria seu passado no passado. Mas então, Shield, o que você quer falar? A teoria parece muito coerente. A teoria é praticamente certa. Mas aí eu digo a minha opinião agora do porque eu acho ela uma péssima teoria, pelo menos apenas com base nesses fundamentos. Enquanto ainda estávamos no arco de Impel Down, uma certa pessoa encontra Ivankov na sua prisão, no piso 5.5. E lá ele confronta Ivankov, o questionando sobre o seu pai ter sido transformado em uma mulher. E sabe como Ivankov o responde? Enquanto Ivankov transforma o personagem em uma mulher, dando uma seringa de hormônios nele, ele o questiona.
qual o problema em ser uma mulher. E isso porque a filosofia do Ivankov e da raça Okama é a liberdade. É tanto que em Vivericades eles são chamados de nova raça. Muito diferente de, por exemplo, personagens como a Okiko, que é dita que é biologicamente homem, mas tem um coração de mulher e assim se comporta e é tratada como tal. Enquanto isso, a base dos Okamas é eles se sentirem livres e pegar a liberdade para serem quem eles quiserem no momento que eles quererem, onde seu lado feminino ou masculino não realmente importa se a sua essência ainda é a mesma. E justamente por conta desse ponto, dessa filosofia do Ivankov sobre liberdade, eu acho que tá o grande problema. Pois, independente do Crocodile não ser lá esse mocinho, eu acho que o Ivankov, sendo o ativista principal dessa filosofia de liberdade, não usaria um tópico assim para tentar ameaçá-lo. Afinal de contas, nem ele mesmo vê uma problemática e ser uma mulher. E mesmo que seja um segredo que o Crocodile não queira divulgar ao mundo, será mesmo que o Ivankov iria contra toda essa filosofia de aceitação e liberdade para poder zoar o Crocodile e deixar ele na linha? Pois se Crocodile se sente bem sendo um homem, não há por que o Ivankov contra sua própria filosofia. E qual seria o problema em ser homem nessa situação? Porém, saindo um pouco mais dessa parte da filosofia do Ivankov, eu acho que temos um outro bom ponto. E esse ponto é justamente o Serafim. Os Serafins são clones dos Chichibukais misturado com DNA de Lunarianos. E temos o S-Croco. Eu vou chamar ele assim, por mais que ainda não tenha um nome oficial. O S-Croco é uma versão criança do próprio Crocodile, onde, pasmem, ele se veste da mesma forma que o S-Hawk, um personagem masculino. Pois mesmo que supostamente Ivankov tivesse alterado os hormônios do Crocodile, seu DNA ainda seria o mesmo. E seu clone teria, no caso, uma aparência feminina, assim como acontece com S-Snake, que é um clone da boa Hancock. E vocês acham mesmo que o governo mundial, em toda a sua, entre essas, bondade, que roubou clones dos Chichibukais, ia se preocupar em vestir o S-Croco da maneira mais adequada à sua escolha? E por isso e outros fatores que eu acho que essa teoria é péssima, tanto na filosofia do Ivankov, quanto no caso da coesão da existência do Serafim do Crocodile sendo um homem. Como eu disse, já temos ótimas representações de One Piece como Aokiko. Eu não acho que o Oda precisaria fazer todo um mistério para um personagem simplesmente para revelar o seu gênero original. Sem falar que caso o Serafim do Crocodile realmente fosse uma mulher, o seu segredo já teria sido revelado e então não tem o porquê esconder isso até agora. Com certeza o Crocodile ainda tem muita coisa para apresentar, principalmente agora com a Cross Guild, onde seu problema de confiar em outro alguém é tratado quando ele se fala com Mihawk, que aparentemente ambos sofreram algum tipo de traição. Crocoboy já quis ser rei dos piratas, teve sua mão arrancada ao enfrentar o lendário Barba Branca, já se instalou no reino de Alabasta e planejava não apenas virar o rei dos piratas, mas sim o rei do mundo através de um exército e do uso de uma arma ancestral chamada Pluton. E eu acho que limitar um personagem tão importante, tão carismático, com várias facetas, a simplesmente se sentir fraco antigamente por ser uma mulher é algo muito simplista. Afinal de contas, a gente tem várias mulheres poderosas em One Piece, como a Boa Hancock e a Big Mom, onde nenhuma de fato é subestimada por ser uma mulher, mas sim é temida. Afinal de contas, o que importa é realmente a sua força. Mas esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, essa daqui é a minha opinião. Claro, vocês podem continuar acreditando nessa teoria, eu não tenho realmente nada contra quem acredita nela, eu apenas não gosto pelos motivos que eu acabei de apresentar. Se puder, manda esse vídeo para algum amigo, dá um like, se inscreve, algum comentário bacana também sempre bem-vindo. E até o próximo vídeo.